Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos e também aqueles que nos acompanham pela internet. Mais uma quarta-feira, mais uma quarta reformada. Essa proposta que nós temos neste semestre, se Deus quiser, continuando pelo ano que vem, de chamarmos irmãos que têm se destacado pelo ensino teológico na nossa igreja para abordar temas específicos da teologia reformada, trazendo para nós aí insights e percepções que nem sempre nós temos no nosso dia a dia, né? E hoje temos mais uma vez conosco o reverendo Felipe Fontes. Ele, no primeiro encontro aqui, falou sobre a cosmovisão reformada, lançando ali os fundamentos. Depois ele falou, aplicando isso à área das artes e hoje ao trabalho, né? Então, se você não pegou essas palestras anteriores, estão lá na nossa playlist, assim também como a série no livro de Ruth, que ele está expondo aqui nos cultos da Igreja Ebenezer, né? Então nós vamos dar início, vou pedir para os músicos virem à frente, eles daqui a pouco vão nos conduzir num hino, mas antes disso nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, nos edifique, abra o nosso coração, a nossa mente e dê aí clareza na comunicação também do reverendo Felipe. Pai Santo e querido, em nome de Cristo, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor, de nos aprofundarmos, ó Deus, em temas concernentes à revelação que o Senhor dá a respeito da Sua vontade para nós. E te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos permite separar esse tempo para isso, na correria dessa cidade grande, em que somos tão controlados, ó Deus, pelas nossas muitas agendas e compromissos, mas o Senhor nos permite agora então focar a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente nesse estudo da Tua Palavra, nesse estudo das Tuas verdades, da teologia, Senhor. Então, te pedimos, já que o Senhor nos concede isso, que o Senhor também nos conceda que a nossa mente esteja focada, que nós possamos aprender, ó Deus, e, para além disso, que aquilo que nós aprendemos hoje, possamos praticar, ó Deus, transformando a forma como nós olhamos para o nosso dia a dia. Oramos também pelo reverendo Felipe, te pedimos que o Senhor dê a ele toda a disposição mental necessária para ser o nosso professor nesta noite. Te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar em pé e cantar o hino 312.
Irmãos, muito boa noite. Aqueles que estão aqui conosco no templo, aqueles que também nos assistem pela internet, sempre uma alegria voltar e meditarmos sobre questões relacionadas à nossa tradição, que é a nossa proposta durante esse tempo aqui, não é? Na Quarta Reformada. Reverendo Alceu já deu uma rápida introdução a respeito daquilo que eu tenho feito com vocês nesses dias em que eu estou aqui. Então, na primeira vez, lá no mês de agosto, eu falei a vocês sobre a reforma como uma visão de mundo, ou como uma cosmovisão. Meu objetivo foi mostrar que, ao contrário do que a gente costuma pensar, a reforma não foi apenas um movimento teológico, apenas um movimento eclesiástico, mas foi um movimento de impacto geral e abrangente. A reforma mudou a maneira como o Ocidente passou a ver as coisas de um modo geral. Depois, no mês passado, eu falei um pouco sobre o impacto da reforma nas manifestações artísticas. E a gente viu como a reforma protestante do século XVI causou uma mudança significativa no universo das artes. A gente olhou para algumas imagens, algumas pinturas naquela ocasião e vimos como a tradição reformada, ou a teologia reformada, impactou as expressões artísticas, sobretudo libertando as artes do cativeiro da religião. Então, durante a Idade Média, a arte só era legítima se estivesse, de alguma forma, escravizada por uma outra dimensão da realidade. E eu disse a vocês que isso é muito comum na nossa cultura. Nossa cultura também escravizou as artes. Não é a religião, mas é a política que escravizou as artes. Para a nossa cultura, arte boa é arte engajada politicamente. E nós vimos como a reforma protestante do século XVI causou uma mudança nessa perspectiva e apontamos para a necessidade de uma nova reforma neste campo. Pois bem, hoje nós vamos lidar com este tema, calvinismo e trabalho, e nós vamos fazer um exercício de aplicação. O que eu pretendo fazer com vocês hoje? Eu pretendo analisar uma oração que foi escrita por João Calvino no ano 1562 e foi escrita com a finalidade de que os membros da sua igreja pudessem orá-la antes de trabalhar. Então, é uma oração que Calvino escreveu para que os membros da igreja fizessem essa oração antes de ir para o trabalho. E nós vamos fazer um exercício bem cartesiano aqui. Vamos como que cortar esta oração em partes para ver o que a reforma protestante, mais especificamente o calvinismo, tem a dizer a respeito da nossa experiência de trabalho. Então, quero começar lendo com vocês esta oração que Calvino escreveu. Ela está aí em 2 slides diferentes. E ela diz assim, então pensa em você acordando de manhã, certo? E se preparando para ir trabalhar e fazendo então esta oração. Nosso bom Deus, Pai e Salvador, uma vez que a Ti te aprouve ordenar que trabalhemos, para podermos atender à nossa indigência, por Tua graça, de tal modo abençoa nosso labor, que Tua bênção estenda até nós, sem o que ninguém poderá prosperar no bem, e que tal favor nos sirva para testemunho de Sua bondade e assistência, mercê da qual reconheçamos o paternal cuidado que tens de nós. Ademais, Senhor, que te apraza assistir-nos por teu Santo Espírito, para que possamos exercer fielmente nossos munos e vocação, sem qualquer dolo ou engano. Pelo contrário,
que tenhamos antes o propósito de seguir tua injunção, que satisfazer o desejo de enriquecer-nos, que se não obstante, a ti te apraz prosperar nosso labor, que também nos des a disposição de proporcionar a assistência àqueles que estão na indigência, segundo os recursos que nos houveres dado, retendo-nos em toda humildade, a fim de que nós não elevemos acima daqueles que não hajam recebidos tal abundância da tua dadivosidade. Ou, se nos queres tratar em maior pobreza e indigência do que desejaria a nossa carne, que te apraza fazer-nos a graça de acrescentar fé em tuas promessas, para fazer-nos seguros de que nos haverás de, por tua bondade, prover-nos sempre o sustento, de sorte que não caiamos na desconfiança. Antes, pelo contrário, esperemos pacientemente que nos cumules não somente de tuas graças temporais, mas também de tuas graças espirituais, para que tenhamos sempre mais amplo motivo e ocasião de render-te graças e descansar inteiramente em tua só bondade. Ouve-nos, Pai de misericórdia, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Bem, de imediato a gente percebe que a oração que Calvino propõe não é muito parecida com as nossas orações curtas e rápidas que costumamos fazer ao longo do nosso dia a dia, né? Senhor, estou saindo para trabalhar, muito obrigado, me guarde do mal, em nome de Jesus, amém. Não é bem isso que Calvino sugere que os membros da sua igreja façam naquela ocasião. Então, é uma oração densa teologicamente, que considera nuances e possibilidades diferentes, e é por isto que essa oração pode servir para nós como uma espécie de síntese ou resumo da visão calvinista do trabalho. E eu quero então trabalhar com vocês a partir de agora algumas coisas que nós aprendemos nesta oração. Quero começar com a origem do trabalho, depois passar pelos objetivos do trabalho, depois chegar aos perigos do trabalho, para então terminar mostrando um aspecto oculto que está presente nessa oração de Calvino. E obviamente esse aspecto oculto está aqui pelo fato de ser uma oração, de ser feita por alguém que está em uma relação pactual com o Senhor. Então vamos aí olhar em primeiro lugar para aquilo que esta oração nos ensina sobre a origem do trabalho. E perceba que eu destaquei ali uma frase que está logo no início da oração de Calvino, que é esta oração, que é esta frase: a ti te aprouve ordenar que trabalhemos. Então, essas palavras introdutórias da oração mostram que, à luz de uma perspectiva reformada, o trabalho tem uma origem divina. O trabalho não tem uma origem simplesmente humana, como se você fosse fazer um curso de antropologia ou de economia, provavelmente você aprenderia. Se você fosse cursar numa universidade um curso de antropologia, de economia ou de psicologia, provavelmente em uma visão não teísta, as pessoas ensinariam para você que o trabalho foi uma invenção humana através da qual o homem enfrenta as intempéries do mundo no qual ele vive e se organiza de modo a de alguma maneira, fazer valer a sua atuação sobre o mundo no qual ele está vivendo. Ao contrário dessa visão mais horizontal, a visão reformada afirma que o trabalho tem sua origem em Deus. Então, Deus é o inventor do trabalho. Foi ele que criou esse negócio chamado trabalho.
E afirmar isso significa dizer basicamente duas coisas. A primeira é que o trabalho é uma ordenança divina. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, e eu não sei se você já parou para pensar nas implicações de afirmar isso para a maneira como você enxerga o trabalho. Nós geralmente enxergamos trabalho de maneira muito negativa. Aliás, a própria palavra trabalho tem uma origem negativa. A palavra vem do latim tripalium, que é uma referência a um instrumento de tortura. Ou seja, ela enfatiza exatamente o peso, a dificuldade que existe nesta atividade. Veja, eu não quero negar que o trabalho de fato é algo que se tornou difícil depois da queda em pecado, mas essa não é a condição original desta atividade. O trabalho é uma ordem de Deus. Vocês se lembram que os teólogos bíblicos costumam mencionar 3 diferentes ordens que foram dadas por Deus ao homem quando Deus criou o homem. E essas 3 ordens são chamadas na teologia bíblica de mandatos criacionais ou mandatos da criação. Quais são essas ordens? A primeira delas é o mandato espiritual, que tem a ver com a nossa relação com Deus e de maneira muito direta tem a ver com o culto. Então, a primeira coisa que Deus mandou a gente fazer quando nos criou foi cultuar o seu nome. O segundo mandato é aquilo que a gente chama de mandato social. Tem a ver com o nosso relacionamento com os outros, com o nosso semelhante, e muito diretamente a ver com família e sociedade. Então, a segunda coisa que Deus nos mandou fazer foi criar família e nos relacionarmos socialmente. E a terceira coisa que Deus nos mandou fazer, isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, foi cultivar e guardar o jardim que ele havia plantado. Daí, da ideia de cultivo, vem a palavra cultura, de onde vem a palavra cultural, que designa o terceiro mandato. E isso tem a ver diretamente com o trabalho. Então veja só, a Bíblia diz que quando Deus nos criou, Ele nos deu 3 ordens que são básicas ou fundamentais para a vida de todo ser humano. Quais são essas ordens? Cultuar a Deus. Segunda ordem, criar família e participar da vida em sociedade. E a terceira ordem é trabalhar, com a finalidade de desenvolver a realidade que Deus criou para a sua glória. Você já parou para pensar nisso? Que todas as vezes que você sai para trabalhar, você não sai simplesmente para o lugar onde você ganha o seu dinheiro. Você sai para o lugar onde você contribui com o desenvolvimento da realidade que Deus criou para a sua própria glória. Então, a narrativa da criação afirma que Deus tomou o homem e o colocou no jardim com esta finalidade, de modo que o trabalho é, à luz de uma perspectiva bíblica reformada, um ato de serviço a Deus. Irmãos, isso é tão forte na Bíblia, que o apóstolo Paulo escreve que mesmo quando nós estamos envolvidos em relações humanas de subordinação na realização de algum trabalho, então eu tenho lá o meu patrão, e lembrem-se, quando o apóstolo Paulo escreveu o Novo Testamento, as relações eram relações bem mais complexas do que são hoje, porque Paulo viveu num período em que a escravidão estava estabelecida. Lembre-se que a Bíblia fala várias vezes da relação entre servos e seus senhores. E o apóstolo Paulo diz, ou orienta frequentemente aos servos, que sirvam aos seus senhores com um adendo, ou por uma razão. E qual é a razão? Porque eles, como cristãos, deveriam entender que ao servir aqueles senhores, eles estavam de fato servindo
a Deus. Então, veja, por exemplo, como Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Quanto a vós outros servos, imagina se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo isso hoje, num tempo em que a escravidão tivesse estabelecida, hein? Ele seria cancelado na primeira frase. Quanto a vós outros escravos, literalmente é isso. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, atenção, como ao Senhor, e não a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então veja só, embora Paulo reconheça a existência de relações de trabalho entre os homens, em última instância ele parte do princípio de que não é diante dos homens, mas é diante de Deus que nós trabalhamos. Talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, o apóstolo Paulo era assim, favorável à escravidão e ele queria que isso continuasse sendo estabelecido e permanecesse presente lá. Veja só, o Novo Testamento não diz o que os apóstolos pensavam a respeito da escravidão, mas pela maneira como eles escrevem, parece que o projeto do Novo Testamento é implodir o negócio por dentro, e não por meio de uma revolução externa. Como? Fazendo com que os escravos honrem os seus senhores e que os seus senhores honrem os seus escravos. E aí talvez você diga, mas se isso fosse assim, então a escravidão deixaria de existir. Por isso que eu estou dizendo que o projeto parece ser um projeto de implosão interna e não um projeto de revolução, como frequentemente nós queremos estabelecer. Então, o trabalho é, em primeiro lugar, uma ordenança divina. Isso significa dizer que ele tem a sua origem em Deus. Mas atenção, há uma segunda coisa que está implícito nisso, que enche o trabalho de ainda mais honra, que é o fato de que o trabalho não é apenas uma ordenança divina, mas é também uma atividade divina. Eu gosto muito de uma passagem das Institutas, na qual Calvino, comparando a revelação bíblica a respeito de Deus com o entendimento que os gregos antigos tinham de Deus, ele afirma isso aí, ó. Deus não é a onipotência vã, indolente e ociosa, como os sofistas o retratavam, e sim vigilante, eficaz, enérgico e sempre ativo. Então, o que Calvino está dizendo é o seguinte: se você vai para a Grécia Antiga e você vê a compreensão que muitos gregos tinham dos deuses, você vai perceber que eles são pessoas passivas a quem nós, seres humanos, estamos servindo o tempo inteiro. Aliás, se você retroage um pouquinho mais, por exemplo, na própria Babilônia e na mentalidade babilônica, e você pergunta quem é o homem na mentalidade babilônica, você vai perceber que o homem na mentalidade babilônica nada mais é do que um ser inferior criado para fazer um trabalho que os deuses estavam com preguiça de fazer, que era construir uma cidade e trazer alimento para eles. Os deuses têm uma ideia na mentalidade babilônica que é: esse trabalho é muito sujo para nós, ficar plantando para comer e ficar construindo uma cidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar o homem, e aí o homem faz para nós o trabalho sujo que a gente não quer realizar. Olha que coisa interessante. Pensa na diferença disso para a mentalidade de Gênesis capítulo 1. E lembra que Gênesis 1 está dialogando exatamente com essa mentalidade babilônica. Porque em Gênesis 1, Deus cria o homem e dá ao homem o alimento. Na mentalidade babilônica, o homem é criado para alimentar os deuses. Na mentalidade cristã, Deus cria o homem e trabalha para alimentar o próprio homem.
É uma inversão na própria mentalidade. E aqui está Calvino dizendo, ora, Deus não é essa personalidade indolente, ociosa, como os sofistas o retratavam. Então, olha só, se você é um indivíduo preguiçoso, que não gosta de trabalhar, quer ficar pé para alto o tempo inteiro, deixa eu lhe dizer uma coisa, você não está retratando bem o seu Deus. Porque o seu Deus não é um personagem assim. Aliás, a primeira aparição de Deus na Bíblia é em Gênesis capítulo 1. E ele aparece fazendo o quê? Trabalhando. Ele aparece criando a realidade. Depois, quando Jesus Cristo se encarna, e então a gente imagina que Deus já parou de trabalhar, referindo-se à providência e à doutrina da redenção, Jesus afirma em João capítulo 5:17, que ele estava trabalhando, e atenção, que o seu pai estava trabalhando até aquele momento. Então Jesus atribui a Deus essa ação de trabalhar. Então, ao contrário do que nós costumamos pensar, o trabalho não é, atenção a isso, uma atividade exclusiva do homem, nem é uma atividade primariamente humana. Ele é uma atividade primariamente divina, que o homem realiza por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Veja como isso atribui dignidade ao trabalho. Não é algo que a gente faz simplesmente, mas é algo que Deus faz e que nós fazemos como seres criados à sua imagem e semelhança. Veja, é isso que a gente aprende no quarto mandamento. Em Êxodo capítulo 20, versículos 9 e 11, nós lemos: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Interessante, né? Em geral, quando a gente pensa no quarto mandamento, a gente diz que o mandamento é o mandamento relativo ao sábado, é o mandamento relativo ao descanso. E é verdade, não está errado. Mas o único imperativo do mandamento não é descansar, não. Tem um outro imperativo que é, para descansar um dia, tem que trabalhar 6. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Esse é o primeiro imperativo do mandamento. E então, depois de ter feito isso, você deve descansar. Agora, olha a razão que é dada por Moisés no mandamento. Ele diz, por que vocês têm que fazer isso? É pragmático? É porque se vocês não fizerem, vocês não vão comer? É porque se vocês não fizerem, a realidade não vai ser desenvolvida? Olha só, não é pragmática a razão. A razão é, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, por que vocês têm que trabalhar 6 dias? Diz Moisés. Ora, vocês têm que trabalhar 6 dias porque o trabalho é uma atividade divina do Deus cuja imagem está refletida em vocês. Então, essa é a afirmação que fundamenta a visão reformada sobre a dignidade do trabalho, na qual ela se distingue profundamente, atenção agora a isso, hein? Da visão medieval. Lembra que a reforma acontece no século XVI? Em contraposição à mentalidade medieval, que era a mentalidade que foi mantida posteriormente, de certa forma, pelo catolicismo romano. A mentalidade medieval do trabalho era uma espécie de síntese do cristianismo com a mentalidade grega, para a qual o ócio, a atividade reflexiva, era considerada superior ao trabalho manual. Então, na Grécia Antiga, existia o trabalho de primeira ordem ou categoria, que era o trabalho dos filósofos, o trabalho dos pensadores,
e o trabalho de segunda ordem e de segunda categoria, que era o trabalho necessário, o trabalho de todo mundo, que era o trabalho manual. Existia o trabalho digno e o trabalho indigno. E, de certa forma, a medievalidade cristianizou isso e fez com que existisse o trabalho digno, que é o trabalho dos sacerdotes, e o trabalho indigno, que é o trabalho do resto das pessoas. Isso está tão implícito na nossa mentalidade até os dias de hoje, que se eu perguntar para a grande maioria dos cristãos reformados contemporâneos, quem que você acha que serve mais a Deus com o seu trabalho? Um pastor ou um agricultor? Possivelmente as pessoas dizem, o pastor. Aí você diz, não, eu jamais diria isso, pastor. Ok, mas você não costuma atribuir o conceito de vocação a um agricultor. Você não diz, ele foi vocacionado para ser agricultor. Mas a gente diz com clareza, fulano é vocacionado para o ministério. Não é isso? Como se existisse um trabalho de primeira categoria e um trabalho de segunda categoria. Isso não é reformado. Isso é típico da visão católico-romana, que ainda habita, de certa forma, a alma dos evangélicos brasileiros, colonizados e impactados posteriormente pela mentalidade católico-romana. Então, veja o que o André Bielê, que escreveu um livro fabuloso sobre a mentalidade econômica e social de Calvino, diz sobre isso. Ele diz assim, o trabalho, especialmente o trabalho criador de bens e riqueza, o trabalho manual, se não decair a mais até o nível do trabalho servil da antiguidade, ele está falando da Idade Média, foi todavia considerado como uma necessidade temporal desprezível com relação aos exercícios da piedade. E aqueles que se dedicavam às atividades econômicas e financeiras, os negociantes e banqueiros, eram particularmente desconsiderados. Então, ele está descrevendo como era na Idade Média. Na Idade Média você tinha a visão de que o trabalho era um mal necessário para a realização da vida da piedade. Até hoje a gente pensa assim, pastor, o trabalho é muito importante porque através dele eu posso dar os dízimos e ofertas pelos quais os missionários vão pregar o evangelho. Veja só, é verdade. Mas não é isso que torna o trabalho algo legítimo e bom. Eu não estou querendo desencorajar você a entregar os dízimos e as ofertas e ajudar os missionários a pregarem o evangelho. Continue fazendo isso. Mas se você faz isso e acha que isso legitima o seu trabalho, você está enganado. Pode ser que você esteja trabalhando do jeito errado e imaginando que Deus vai passar o pano para você porque você está entregando o dízimo na igreja para pregar o evangelho. Não é isso que legitima o trabalho. O que legitima o trabalho é ser ele um próprio meio de glorificar a Deus por meio do desenvolvimento da realidade criada. Então, o Bielê vai dizer que a cosmovisão reformada eliminou essa distinção entre duas categorias de trabalho e a ideia de que o trabalho é uma ordenança de Deus, cujo cumprimento é uma experiência de uma atividade primariamente divina, encheu o trabalho de dignidade. Então veja, ele vai dizer aqui, é um erro que aqueles que fogem dos afazeres do mundo e engajam-se em contemplação, estão vivendo uma vida angelical. Sabemos que os homens foram criados para ocuparem-se com o trabalho e que nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um atende ao seu chamado e procura viver completamente em prol do bem comum. Percebeu a diferença entre a espiritualidade católico-romana e a espiritualidade reformada?
A espiritualidade católico-romana depende da ausência da atividade comum e regular. O que significa ser espiritual para o católico romano, ou para o catolicismo romano? Significa se afastar das demandas ordinárias da vida para se dedicar exclusivamente à vida devocional. É ir para um mosteiro. Se você quiser se dedicar a Deus, você tem que abandonar o seu trabalho regular, que só atrapalha você servir a Deus, e se dedicar em um monastério, entrar em um monastério. Olha o que a espiritualidade reformada está dizendo, é o contrário. Onde é que você serve e se dedica a Deus? Você se dedica a Deus no meio de todas as atividades ordinárias acontecendo. E olha como isso muda a nossa perspectiva. Porque a gente tende a olhar para a vida ordinária como um empecilho para a nossa relação com Deus. Não é isso que a gente sonha? Ah, se eu tivesse um trabalho um pouco menos corrido, aí eu ia me dedicar ao Senhor. O dia que eu trabalhar menos, então a igreja poderá ver os meus esforços para servir a Deus. E olha o que um reformado está dizendo. Na verdade, é no meio desse trabalho corrido, com todas essas atividades, que Deus chamou você para servir. O seu trabalho, se é um trabalho legítimo, é um meio através do qual você serve a Deus. Então, a partir dessa compreensão, todo trabalho legítimo passa a ser visto como algo digno, derivando de Deus a sua dignidade. Então, para ouvir Calvino aqui pela última vez nesse ponto, Calvino diz: se seguirmos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e não seja importante ante os olhos de Deus. Lutero vai dizer que um pastor pregando o evangelho em um domingo e uma mulher arrumando a cozinha durante a semana tem o mesmo peso e valor diante dos olhos do Senhor. Ou seja, são ambos instrumentos por meio dos quais a criação está sendo desenvolvida e Deus está sendo glorificado. Então, qual é a primeira coisa que a gente aprende com Calvino na oração dele? Que o trabalho foi ordenado por Deus. A origem do trabalho é divina. Deus ordena que trabalhemos, Deus trabalha dando-nos o exemplo e o estímulo para que trabalhemos também. Em segundo lugar, nós aprendemos com esta oração sobre os objetivos do trabalho. Para que o trabalho existe? Então, por que você trabalha? Para que Deus te deu a oportunidade de trabalhar? Em primeiro lugar, a oração de Calvino deixa muito claro que o trabalho existe como meio da nossa subsistência individual ou pessoal. Há uma frase na oração, ele diz que o trabalho existe para podermos atender à nossa indigência. Nós somos seres indigentes, carentes, precisamos de algumas coisas, e Deus destinou o trabalho como instrumento através do qual nós adquirimos aquilo do que todos nós precisamos. É interessante que aqui Calvino está reverberando a mentalidade cristã antiga, que sempre valorizou o trabalho como meio de subsistência. Na verdade, irmãos, eu acho que eu usei essa figura aqui na minha primeira palestra. Os reformadores, eles nunca se viram como criando algo novo. Eles sempre se viram como que redescobrindo as pérolas da verdade que haviam sido encobertas ou estavam perdidas debaixo do entulho colocado pelo mundo medieval. E esse é um dos aspectos, a ideia do trabalho como um instrumento de subsistência.
Deixa eu mostrar isso para vocês. Há um documento antigo, catequético, chamado Didaquê. Didaquê é um documento bem antigo, do 1º ou 2º século, que era usado pela igreja para, de alguma maneira, catequizar os novos membros. E vocês sabem que uma das virtudes cristãs muito enfatizadas pelo Novo Testamento é a virtude da hospitalidade, certo? É por isso que vocês têm que me convidar para jantar na casa de vocês, almoçar na casa, tá bom? Hospitalidade, essa é uma característica cristã por excelência. Agora, a hospitalidade trazia um risco, e é muito interessante como o Didaquê trabalha com esse risco trazido pelo exercício da virtude da hospitalidade. Olha só, alguns pontos do Didaquê que eu trago para vocês aqui. Pensem na igreja primitiva, lendo esse documento para aprender a como viver como servo de Deus no mundo antigo. Acolha todo aquele que vier em nome do Senhor. Está vendo a virtude da hospitalidade sendo enfatizada? Chegou alguém na sua casa, na sua igreja, e disse, venho em nome do Senhor. Qual é o princípio que o Didaquê diz? Acolhimento. Acolha aquele que diz que vem em nome do Senhor. Atenção. Depois, examine para conhecê-lo, pois você tem discernimento para distinguir a esquerda da direita. Acolhe o cara e bota ele dentro da sua casa. Mas não cruza os braços, não. Fica de olho, atento. Atento em quê? Segundo tópico. Se o hóspede estiver de passagem, dê-lhe ajuda no que puder, entretanto, ele não deve permanecer com você mais que 2 ou 3 dias, se necessário. Olha só o documento dizendo, quantos dias você vai acolher ele na sua casa, se ele estiver passando? 2 ou 3 dias, se ele estiver de passagem. Se ele quiser ficar o quarto, você já está começando a ficar no direito de mandar ele, embora. Certo? É a preocupação do Didaquê com o aproveitador. E aí ele continua. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, então que trabalhe para se sustentar. Olha aí, lá no 1º século, a igreja dizendo qual é o meio que Deus estabeleceu para garantir o direito à sobrevivência. Foi o trabalho. Porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência, para que um cristão não viva ociosamente em seu meio. Ou seja, é crente, está lá, não tem uma profissão, seja prudente, vai ajudar por um tempo, vai ensinar uma profissão, vai trabalhar para isso e etc. E olha o 5º. Se ele não aceitar isso, se você disser para ele, meu filho vai trabalhar, e ele disser, não, estou tão bem aqui, sossegado e tal, trata-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Interessante, né? Lá no 1º século, o documento de catequese da igreja primitiva, dizendo detalhadamente como é que a gente tem que lidar com possíveis aproveitadores. Deixa eu correr, senão a gente não vai conseguir ver o que temos preparados para hoje. Então, em primeiro lugar, no que diz respeito aos objetivos do trabalho, o trabalho existe como meio da nossa subsistência. Ele é o meio legítimo através do qual nós adquirimos o sustento para viver. Vá pensando nas implicações disso, gente. Pensa nas implicações de filhos velhos demais que vão ficando dentro de casa e que não adquirem o seu sustento no contexto da sua família, e os pais vão sustentando esses meninos durante tantos anos. Meninos não, né? Os caras estão barbados dentro de casa e continuam sustentando o guri ali. Tem que chegar uma hora, tem que dizer, chega.
Chega. Você não pode ficar a vida inteira dependendo dos seus pais. Falo isso para os adolescentes e jovens que estou vendo aqui também. Esse é o instrumento através do qual nós precisamos sobreviver. Em segundo lugar, o trabalho é o meio de exercício da nossa vocação. Aliás, essa é uma característica específica da tradição reformada. Nós acreditamos que Deus nos vocaciona. E isso não diz respeito apenas a pastores ou ministros religiosos. Mas todos nós temos um lugar específico, um lugar particular no contexto do reino do Senhor. E quando eu falo do reino do Senhor, não estou falando da igreja apenas, mas do mundo, da realidade que Deus está trazendo à existência. Então, essa é uma singularidade do pensamento reformado sobre o trabalho, que é a ideia de que ele é o exercício de um chamado particular de Deus. Lembra, trabalho tem a ver com mandato cultural. Cultura tem a ver com desenvolver um mundo complexo que Deus trouxe à existência. Cada um de nós tem uma vocação particular dentro desse cenário que Deus estabeleceu para o desenvolvimento da realidade. E frequentemente com a nossa vocação tem a ver os dons e os talentos naturais que nós possuímos, não é? As características pessoais que nós possuímos. Então, de acordo com a concepção reformada, o trabalho não deve, atenção a isso, não deve se prestar única e finalmente à satisfação de necessidades e interesses pessoais, mas ele precisa contribuir de alguma forma para o desenvolvimento da criação, o benefício da sociedade e a glória de Deus. O que é que legitima um trabalho? Se ele é legítimo ou não. É se ele está cumprindo essas características. Não é se quem o realiza entrega o dízimo na igreja. Porque senão, teoricamente, eu poderia ser um traficante de drogas, certo? E entregar o dízimo na igreja e o meu trabalho seria legitimado. Mas não é assim. Por que nunca o trabalho de um traficante é legitimado? Qual é a razão pela qual? É que trabalho existe para desenvolvimento e não destruição da criação, benefício e não prejuízo da sociedade, glória de Deus primariamente e não glória humana. É isso que torna legítimo um trabalho. Veja, comentando a segunda carta aos Tessalonicenses, Calvino diz assim: há diferentes modos de se trabalhar. Quem ajuda a sociedade dos homens pela indústria, ou regendo sua família, ou na administração pública, ou em negócios privados, ou aconselhando, ou ensinando, ou de qualquer outra maneira, não será considerado entre os inativos. Paulo censura aqueles zangões preguiçosos que querem viver pelo suor dos outros, não contribuindo assim com nenhum serviço em comum para ajudar a raça humana. Olha que interessante. O trabalho existe para a nossa subsistência. Então é legítimo perguntar, quando eu vou escolher um trabalho, isso vale para jovens e adolescentes, se o trabalho que eu vou escolher será suficiente para garantir a minha subsistência no mundo. É legítimo pensar nisso. Mas essa não é a única coisa na qual nós devemos pensar quando nós escolhemos um trabalho. Nós também precisamos pensar como o trabalho que eu vou escolher contribuirá para o desenvolvimento da criação, o bem da sociedade e a glória de Deus. Ou seja, como é que eu vou, através da minha atividade, beneficiar os outros, glorificar a Deus e cultivar a realidade ao meu redor? Porque o trabalho é, em segundo lugar,
para o cumprimento da nossa vocação. Correndo um pouquinho aqui, o trabalho também é, em terceiro lugar, um meio de assistência. Então, olha só, para que Deus nos deu trabalho? Para que através dele mantenhamos a nossa vida no mundo, para que através dele cumpramos a nossa vocação de desenvolver a realidade para a glória de Deus. E em terceiro lugar, olha o que diz Calvino: se não obstante a ti te apraz prosperar nosso labor, ou seja, olha como Calvino está ensinando os crentes a orar. Vou sair para trabalhar. Se eu for e ganhar muito dinheiro, o que eu tenho que fazer? Que também nos dês a disposição de proporcionar a assistência àqueles que estão na indigência, segundo os recursos que nos houveres dado. Olha o que Calvino está dizendo. Você não trabalha só para você. Você também trabalha para ter com o que ajudar pessoas que, por um motivo ou outro, tiveram dificuldades no exercício do seu trabalho. Então, esse trecho final aqui esclarece que o trabalho tem como objetivo possibilitar o exercício da caridade. E essa foi uma das razões pelas quais Calvino defendeu o uso da poupança. Eu tenho certeza que se vocês já passaram aí por um curso universitário recentemente, vocês ouviram dizer que Calvino defendia uma vida cheia de usura, porque ele defendeu que a gente guardasse o nosso dinheiro. Não é isso? Leia os textos onde Calvino estimula a poupança por parte dos cristãos. E você vai perceber que uma das razões é sempre esta: é ter condições de atender outras pessoas em situação de dificuldade em momentos específicos. E aqui eu poderia voltar a um texto bíblico, do qual eu gosto muito, que é Efésios capítulo 4, 28, quando o apóstolo Paulo está trabalhando com a mudança de vida que deve acontecer nos cristãos. E aí ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. E aí você diz, ok, parece que acabou, né? Assim, se alguém era um ladrão, e aí agora ele se converteu, o que ele tem que fazer para mostrar que ele não é mais a mesma pessoa? Parar de roubar. Sim, Paulo diz, isso não é tudo. Isso é uma parte do todo. Ele diz assim, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para quê? Quando é que alguém revela que ele foi de fato transformado por Deus se ele era um ladrão? Paulo termina, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quando é que alguém dá provas de que ele foi de fato transformado? Quando ele, que usava o do outro para se beneficiar, agora usa o dele ganhado legitimamente para abençoar o outro. Essa é a transformação que o evangelho faz na vida das pessoas. Não é simplesmente, eu era ladrão, parei de roubar. Não, Paulo diz, você era ladrão, parou de roubar, foi trabalhar para ganhar legitimamente o seu sustento. Para quê? Para acudir àquele que é necessitado. E o reverendo Hermstein, de quem eu tive o privilégio de ser aluno, diz, é curioso e emblemático que Paulo use nesse texto o verbo copiato, ordenando ao convertido que trabalhe árdua, intensa e exaustivamente para se manter e ainda ter como suprir as necessidades eventuais de seus irmãos. Vejo aqui um princípio pedagógico. É como se ele dissesse, aprenda na prática como é difícil obter licitamente o seu sustento. Faça isso com perseverança. Ainda mais,
você que subtraiu de outros no passado o produto de seu trabalho, se esforce agora para ajudar aqueles que necessitam. Isso tem muito a dizer sobre o nosso orçamento, né? Veja, se o trabalho existisse só para a nossa subsistência, nós poderíamos ter 100% do nosso orçamento gasto conosco mesmos. Mas não é isso que a Bíblia diz e não é isso que a tradição reformada diz. O que ela diz é que parte do nosso sustento deveria ser designado para quê? Para ajudar outras pessoas. Ou seja, todo cristão reformado deveria ter no seu orçamento uma alínea. A alínea de caridade. Isso aqui é o que eu vou separar com a finalidade de assistir pessoas que eventualmente estejam em uma condição difícil. Então, atender a pessoas em necessidade é um dos objetivos do nosso trabalho. Então, até aqui, o que a gente já sabe? Já sabe que o trabalho foi criado por Deus, já sabe quais são as razões pelas quais Deus criou esse trabalho. Vamos agora, então, para o terceiro e penúltimo ponto aqui da nossa palestra. Eu vou correr aqui para trabalhar com os perigos do trabalho, né? Então, nós já consideramos aqui as primeiras lições, mas se a gente olha só para elas, a gente corre o risco de ficar ingênuo, né? Porque a gente está olhando para um mundo ali que não é o mundo que a gente conhece hoje perfeitamente, porque é um mundo que não foi afetado pelo pecado. A gente estava lidando com criação. Mas a gente sabe que a gente não vive num mundo tal qual ele saiu das mãos de Deus. A queda se faz presente, não é? Então, o pressuposto aqui é o pressuposto de que a relação do homem com o trabalho na atual conjuntura não acontece mais do modo como foi projetado originalmente por Deus. Fosse todo mundo perfeito, como é que seria? Todo ser humano cumprindo a sua vocação para o exercício, o desenvolvimento da criação, para a glória de Deus, subsistindo através do seu trabalho, cumprindo glorificando a Deus através dele e ajudando pessoas que eventualmente têm alguma necessidade. Isso é o mundo ideal, não é verdade? Mas a nossa relação com o trabalho não é assim, por causa da queda em pecado. Então, Calvino aponta em sua oração 3 diferentes perigos da relação do homem com o trabalho. O primeiro deles é o perigo da idolatria. O perigo da idolatria ao trabalho. Perceba que aqui Calvino destaca a idolatria a um dos seus frutos. Ele diz: que tenhamos antes o propósito de seguir tua injunção, ou seja, que nós pensemos primeiro em cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer, ao invés de satisfazer o desejo de enriquecer-nos. O que Calvino está pressupondo aqui? Que um dos perigos que nós temos na nossa relação com o trabalho é imaginar que o nosso valor, sentido e significado deriva do nosso trabalho ou daquilo que nós conquistamos eventualmente através dele. Então, o meu trabalho me dá condições de ter muitos recursos. E então eu coloco o meu coração nos recursos que o meu trabalho me dá. O meu trabalho me dá condições de experimentar visibilidade. Ele me dá destaque, faz com que as pessoas me conheçam. E então eu começo a imaginar que a minha identidade está em ser reconhecido através do meu trabalho. Então, isso é o que eu estou chamando aqui de idolatria possível em relação ao trabalho. Calvino enfatiza as riquezas, mas nós podemos idolatrar outras coisas que o trabalho nos dá. Por exemplo, trabalho traz satisfação e prazer. Muitas vezes traz. Nem sempre, mas traz. Traz reconhecimento social. Alguns trabalhos envolvem exercício de poder, autoridade, dizer o que as pessoas podem e o que as pessoas não podem fazer. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Se existe um negócio capaz de cativar o coração humano, esse negócio chama o exercício de poder e de autoridade. Conheci uma vez um porteiro que devia ter algum problema nesse sentido ou direção. Por quê? Porque o cabra nunca abria o portão na hora que você chegava. Ele sempre fazia questão de deixar você esperar um pouquinho para lembrar você que ele estava no controle. Bem, ele nunca me disse isso, obviamente. Isso sou eu lendo de alguma maneira o coração dele. Mas era impressionante, porque várias vezes eu chegava e eu vi que ele me viu. Mas ele fez questão de não. Como se ele estivesse querendo dizer para mim assim: nisto, quem manda sou eu. Então, a gente às vezes acha que é poder político, que pode cativar o coração das pessoas. Não se iludam. Pequenos exercícios de autoridade no nosso ambiente de trabalho têm o poder de cativar o nosso coração e nos conduzir à idolatria. Então, esse é o primeiro perigo, o perigo da idolatria. O segundo é, de alguma forma, consequência do primeiro, é o perigo da exploração. Trabalho sempre envolve, ou na maioria das vezes, envolve a relação entre pessoas, relações sociais. E veja só, Calvino, na sua oração, ensina os membros da igreja a orarem assim: se não obstante, a ti te apraz prosperar nosso labor, que também nos dês a disposição de proporcionar a assistência àqueles que estão na indigência, segundo os recursos que nos houveres dado. Atenção, retendo-nos em toda humildade, a fim de que, se o Senhor fizer prosperar o nosso trabalho, mantenha-nos humildes, a fim de que nós não elevemos acima daqueles que hajam recebido tal abundância, não hajam recebido tal abundância da tua dadivosidade. Em outras palavras, Calvino está dizendo o seguinte: relações de trabalho frequentemente colocam pessoas em situações desiguais. E ele está dizendo, você cristão que entendeu essa visão do trabalho, precisa tomar cuidado com o risco da exploração. Então, o primeiro perigo tem a ver com a nossa relação com Deus. É o perigo de nos esquecermos que derivamos o nosso valor de Deus e começarmos a derivar o nosso valor do nosso trabalho. O segundo perigo tem mais a ver com a nossa relação com o nosso semelhante. Qual é o perigo aqui? Substituirmos a lógica do serviço pela lógica da exploração. Numa perspectiva cristã, o trabalho é o meio através do qual nós abençoamos outras pessoas. Numa lógica não cristã, frequentemente o trabalho é o meio através do qual nós nos valemos ou nos beneficiamos das outras pessoas. E o que Calvino está dizendo é, não se iludam. Esse é um risco que está presente frequentemente entre nós em virtude da queda em pecado. Veja só, não é difícil perceber isso. Vocês já perceberam como nós temos uma imagem bem distinta de patrões e de empregados? Já pararam para perceber isso? Patrões e empregados não costumam se ver envolvidos em funções diferentes de uma tarefa comum. Essa é a realidade, tá? Ou deveria ser a realidade. Qual é? Nós temos um projeto em comum. Por exemplo, eu não sei se Géder ainda tem uma empresa de engenharia, mas tem a Gecto lá, não é isso? Qual é o alvo da Gecto? Servir as pessoas por meio de uma série de serviços. Para que a Gecto funcione e faça esse trabalho,
precisa ter alguém que vai tomar determinadas decisões, precisa ter alguém que vai lá fazer as medições de um terreno, precisa ter as pessoas que vão dizer quanto é esse serviço fica. Está todo mundo trabalhando, de patrão a empregado, para que um objetivo final aconteça. Não é isso? Ou seja, essa deveria ser a lógica num mundo ideal, onde como nós olhamos para o trabalho, colaborativamente. Mas é assim que você olha para o seu patrão, em geral? Ele é uma peça importante dentro de um quebra-cabeça que faz com que nós sirvamos juntos a uma outra pessoa? Ou, em geral, ele é o desgraçado que está querendo se aproveitar de mim? Não é assim? Isso tem a ver com o mundo decaído no qual nós vivemos e nas explorações que são comuns nesse mundo no qual nós vivemos. O que Calvino está dizendo é que esta é uma visão equivocada das relações de trabalho. E a prática da caridade, lembra, é um antídoto contra esta visão. Mas há um último perigo com o qual eu quero, de alguma forma, encerrar a minha palestra dessa noite, que é o perigo da incredulidade. Veja que interessante. Os dois perigos anteriores são riscos maiores para nós em situações em que o nosso trabalho está prosperando. Ou seja, quando você trabalha e as coisas vão bem, você tem dois perigos em relação ao trabalho, diz Calvino. Idolatria de um lado, exploração de outro lado. Se você trabalha e a coisa não vai bem, olha como Calvino ensina os membros da sua igreja a orar. Se nos queres tratar em maior pobreza e indigência do que desejaria nossa carne. Em outras palavras, Senhor, se eu sair para trabalhar hoje, e a vontade do Senhor é que eu não volte com aquilo que eu gostaria de voltar, que te apraza fazer-nos a graça de acrescentar fé em tuas promessas. Para quê? Para fazer-nos seguros de que nos haverás de, por tua bondade, prover-nos sempre o sustento, de sorte que não caiamos na desconfiança. Antes, pelo contrário, esperemos pacientemente que nos cumules, não somente de tuas graças temporais, mas também de suas graças espirituais, para que tenhamos sempre mais amplo motivo e ocasião de render-te graças e descansar inteiramente em tua só bondade. O que Calvino pede aqui? Pede fé para que o contentamento não escape ao seu coração. Olha que oração bonita. Se ao Senhor aprouver que o meu trabalho obtenha sucesso, não me permita apegar o coração ao meu trabalho a ponto de derivar valor dele. Não me permita pensar que eu sou melhor que as pessoas e começar a explorá-las. Se aprouver ao Senhor que o meu trabalho não atinja os objetivos que eu quero, não permita que eu descreia da tua bondade. Que eu continue confiando em tuas promessas e descanse em ti, lembrando de que é o Senhor quem me sustenta e que o Senhor me dará não somente as bênçãos temporais, mas também as bênçãos eternas. Então, segundo o pensamento reformado, mesmo essas ocasiões em que a oportunidade de trabalho nos é tirada, ou os frutos do trabalho não nos são dados, permanecem debaixo da providência e do governo de Deus, e precisam estimular o nosso coração à confiança no Senhor. Para terminar, existe um aspecto oculto na oração de Calvino. Ela tem criação, ela tem queda. Parece que está faltando alguma coisa, né?
Está faltando o quê? Redenção. Você falou, uai, Calvino, logo você? Como é que você esquece da redenção aí nessa oração? Bem, é verdade que a gente não tem na oração muito sobre como a redenção impacta essa visão de trabalho, não há muitas sentenças sobre isso na oração de Calvino, mas isso não significa que ela não esteja presente aqui, ela é o elemento oculto. A redenção é o elemento oculto. Por que o elemento oculto? Ora, porque o texto é uma oração. E se ela é uma oração, o que ela pressupõe? Um relacionamento pactual com Deus. E Deus é designado do início da oração, vocês se lembram como? Como é que ele se refere? Ele se refere, bom Deus, Pai e Salvador. Essa é a maneira como Calvino se refere a Deus ali. E ela termina com o esclarecimento da confiança nos méritos de quem? Jesus Cristo, teu Filho, nosso Deus e Senhor. Qual é o ponto aqui? O background da oração de Calvino é a doutrina da redenção. É ela que permite que a oração exista e que fundamenta aquilo que ele diz nesta oração toda. Então, para terminar, o que diz a visão reformada do trabalho? À luz dessa oração de Calvino, é óbvio, há muito mais coisa a dizer. Eu vou resumir isso em 5 sentenças para vocês. Primeiro, Deus trabalha e ordena que nós trabalhemos, uma vez que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Segundo, o trabalho é o meio pelo qual Deus nos sustenta e permite que sejamos úteis ao desenvolvimento da realidade criada e ao próximo. Terceiro, Deus nos concede dons e talentos específicos por meio dos quais nós exercemos as nossas atividades. Elas, porém, devem ser exercidas em cumprimento à nossa vocação geral, que é a de glorificar a Deus. Quarto, a queda afetou radicalmente o nosso trabalho. Ele se tornou árduo, dificuldades frustram os nossos esforços, homens caídos procuram glorificar a si mesmo e não ao seu Criador por meio do trabalho. Quinto, Cristo trabalhou, e essa é a razão pela qual, apesar das distorções e injustiças que experimentamos em nosso trabalho, nós podemos continuar servindo a Deus com o coração esperançoso de um dia trabalharmos de um modo diferente. Essa é a maneira como um reformado enxerga o trabalho. Ok. Dúvidas e traumas? Temos dúvidas e traumas? Reverendo Felipe, o senhor falou, mas vamos salientar. Ser empresário é ser um bom trabalhador, certo? Talvez a profissão mais difícil do Brasil é ser empresário. Então, gostaria de falar isso. Bem, à vista do que o senhor nos ensinou aqui, eu pergunto: aposentar tendo ainda boas forças e parar de trabalhar, o senhor entende que é bíblico ou não? Segundo, já há muito tempo prega-se o fim do trabalho. E hoje isso está muito na moda falar, por causa da inteligência artificial. O senhor crê que nós podemos um dia ter isso? Imagine 50% da população economicamente ativa sem trabalho. Será que Deus vai regredir essa graça do trabalho a esse nível? O senhor crê nisso? Vamos lá. A primeira pergunta é a pergunta sobre a aposentadoria, né? O Edivan está preocupado, que está querendo aposentar já ali, ó. Tá... Rapaz, o meu sonho é chegar nessa condição aí, viu, Edivan? De falar assim, ó, posso parar. Não, brincadeira.
Vejam só, irmãos, é claro que a aposentadoria não é um problema per si. Não é um problema per si. Por uma razão muito simples. A aposentadoria não significa o fim do trabalho. Essa é apenas uma ilusão que nós, às vezes, imaginamos. Talvez ela signifique o fim do trabalho remunerado. Mas o trabalho remunerado é apenas um tipo de trabalho que nós exercemos no mundo. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou para o trabalho, não foi apenas para trabalho remunerado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu acho que nós cristãos deveríamos fazer para nos lembrar mais disso é trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Qual é a utilidade do trabalho voluntário? Ela lembra que existem razões para além da sua... Ele lembra que existem razões para além da sua subsistência que motivam a sua atividade. Então, eu diria, Eudivan, que não é um problema, não é necessariamente um problema você preparar-se para a aposentadoria e você chegar num tempo em que você não terá mais trabalho remunerado. Agora, isso não significa que um cristão deveria esperar por um tempo, talvez esse seja o ponto, esperar por um tempo em que ele nunca estará servindo as outras pessoas, mas estará sempre sendo servido pelas outras pessoas. Isso não é desejo de aposentadoria, isso é desejo de ser Deus. Certo? E atenção, desejo de ser Deus falso. Porque o Deus verdadeiro, embora seja servido pelos seus súditos, serve seus súditos para que eles possam servi-lo. Então é uma caricatura é o desejo de ser uma caricatura de Deus, que às vezes nos dá esse desejo. Mas eu posso entender a sede pelo desejo da aposentadoria, esse tipo de trabalho, porque no mundo decaído o trabalho de fato ficou difícil, né? Ficou difícil. Agora, sobre a sua segunda pergunta, eu confesso a você que eu não tenho muitas condições de respondê-la, porque eu não tenho estudado e não tenho refletido sobre o impacto, sobretudo, da inteligência artificial. O que eu sei, e posso dizer com certeza, é que nunca haverá um tempo em que o trabalho não existirá. Por quê? Porque o trabalho é atividade criacional e é parte da estrutura da realidade para que o mundo possa funcionar como ele funciona. Então, o trabalho sempre estará presente aí. Agora, eu não saberia dizer o quanto de risco socialmente nós corremos nos próximos anos com a evolução tecnológica. É um assunto que está fora do meu escopo nesse momento. Ok? O que eu estou fazendo? Eu estou me virando para entender um pouquinho de inteligência artificial, né? Porque parece que vai chegar uma época em que, ou estamos chegando num momento em que dominar esse negócio é parte do processo de se colocar bem no mundo no qual nós vivemos. Então, o que eu estou tentando fazer não adianta ficar brigando e chorando, olhando para trás e dizendo, nossa, que época boa era aquela em que esse negócio não existia. Aliás, eu estou sendo muito beneficiado por ela ultimamente, viu? Ok. Agora sim. Fala, Gutão. Pastor, quando o reino parasita for eliminado, expurgado, quando as engrenagens estiverem limpas da areia do pecado e tudo voltar a girar novamente na Nova Jerusalém, voltaremos a trabalhar como no Éden para sempre, eternamente. Perfeito. A visão reformada de redenção é uma visão de retorno. Na nossa cabeça, às vezes a gente trabalha muito com a ideia de ruptura. Mas a visão escatológica da tradição reformada é uma visão de que a escatologia é o projeto original do reino criado. Deus criou a realidade para que ela se encaminhasse em direção à consumação. E o que vai acontecer na consumação envolve, de alguma maneira,
a estrutura que Deus criou originalmente. Então, os 3 mandatos criacionais, a ordem para o culto, as relações sociais e o desenvolvimento da criação, não são apenas ordens desconectadas da estrutura da realidade. São ordens essenciais à existência da realidade. O que isso significa? Significa que nunca haverá um momento na história quando nós não cultuaremos a Deus, quando nós não existiremos em relação aos outros e quando nós não existiremos em relação ao mundo. E existir em relação ao mundo significa trabalhar, cultivá-lo e guardá-lo. Então, nunca haverá um tempo em que nós não trabalharemos. Na eternidade, nós vamos trabalhar eternamente. E agora, vamos lá. Por que nós vamos fazer isso? Porque a finalidade da existência humana é conhecer a Deus. E o que é a realidade criada, senão a revelação de Deus? Portanto, quando nós nos relacionamos com a realidade, em última instância, nós estamos tendo experiência de quem? Experiência do nosso Criador. Como nosso Criador é inesgotável, nós vamos conhecê-lo por toda a eternidade. E isso envolve manipular o mundo que ele criou, com a finalidade de expressar a sua glória. Então nós vamos a vida inteira trabalhar, com uma diferença: não existirão mais os efeitos da queda em pecado. Eles não estarão presentes lá. Então você não vai ter que mais lidar com as frustrações. Quer dizer, talvez até tenha que lidar com algum nível de, mas não com as mesmas que você lida agora e assim sucessivamente, né? Eu estou dizendo isso, algum nível de pode ter assustado você, né? Eu estou dizendo isso porque, nem sei se eu deveria dizer isso, mas vou entrar numa outra questão mais epistemológica agora, é que nem toda frustração é fruto do pecado. Então, por exemplo, imagina que Adão, no seu desafio de manipular a criação, ele tivesse que aprender algumas coisas. Um exemplo bem bobo aqui. Imagina que você acha que Adão acertaria um alvo a primeira vez que ele pegasse para jogar neles? Suponhamos que ele estivesse mirando a cabeça do Alceu ali. Porque Adão não é pecaminoso, não é pecador. Ele vai acertar a bolinha que ele quer jogar na cabeça do Alceu de primeira? Ou ele não tem que treinar isso para que isso de alguma forma aconteça? Não acertar de primeira a cabeça do Alceu é um pecado? Não. Então você pode tentar e falar: nossa, não consegui. Isso não é necessariamente um pecado. Às vezes a gente tem uma visão assim da realidade, a gente achava que Adão acertava a conta de matemática de primeira, né? Ele não tinha que aprender, não tinha que treinar, etc. e tal. Errar uma conta de matemática não é necessariamente pecado. Pode ser, mas não é. Os adolescentes e jovens deveriam se alegrar com isso, né? Eles dizem: opa, é isso? Então quer dizer que a conta que eu errei na prova não é necessariamente... Não é necessariamente. Pode ser, pode não ser. Nosso tempo está indo, hein? Isso, nós tivemos problema aí com a instabilidade do YouTube, então nem tantas pessoas conseguiram entrar para assistir, mas uma pergunta surgiu lá, acho que vale a pena encerrarmos com ela. Vamos. Ele pergunta o seguinte, deixa eu ver só o nome do irmão aqui. Daniel Souza perguntou o seguinte: o senhor poderia falar sobre o trabalho no dia do Senhor? Trabalhar no dia do Senhor, o dia do descanso? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Bem, o dia do Senhor é o dia da cessação do trabalho, não é isso? Então o mandamento diz que você tem que trabalhar 6 dias e tem que parar de trabalhar um dia. Agora, isso não significa, obviamente, que são todos os trabalhos. Então, você, por exemplo, dá trabalho arrumar para vir para a igreja, você tem que arrumar para vir para a igreja. Dá trabalho fazer algum tipo de almoço para comer, você tem que fazer algum tipo de almoço para comer, não tem outro jeito. Mas você deve, de alguma maneira, dedicar
dedicar aquele dia, que é o dia de descanso, para uma finalidade maior, que é a finalidade do serviço a Deus. Os nossos símbolos de fé dizem que os trabalhos remunerados devem ser deixados de lado nesse dia, o exercício da nossa profissão, exceto aqueles que são casos de necessidade, para que, por exemplo, a sociedade se mantenha funcionando, né? Caso de segurança, médicos e assim sucessivamente. Então, esses casos devem permanecer, mas os outros casos devem, de alguma maneira, cessar. Eu acho que o mais importante disso não é tanto saber exatamente assim um regramento detalhado do que faço e do que não faço, mas é compreender por que Deus fez isso. Assim, por que Deus botou a gente para descansar um dia? E falou assim, para um pouco e se dedica a outra coisa. Qual é a razão pela qual Deus fez isso? Eu ainda espero falar sobre isso com vocês em outra ocasião, mas deixa eu dar só o gostinho disso. É que a vida no mundo é perigosa o suficiente para fazer a gente confundir a nossa identidade. E a gente começa a achar que a gente é definido por aquilo que a gente faz assim, ó. Pela nossa profissão, pelos nossos relacionamentos externos, pelo time que a gente torce. A gente começa a ser definido horizontalmente. E 6 dias ouvindo essas vozes é tempo suficiente para o nosso coração ficar meio fascinado. Aí o que Deus faz? Ele diz assim, para e vem me ouvir. Para que vem me ouvir? É porque eu vou botar você dentro da minha história para lembrar você quem você é de verdade. Então, essa é a razão pela qual Deus diz, para o que você está fazendo e se dedica à relação comigo, porque aí eu vou lembrar você a quem você pertence, qual é a sua natureza, que a sua pátria não está aqui. Porque vivendo 6 dias no mundo, rapidamente a gente começa a confundir e a gente começa a achar que a gente é definido pelo candidato em quem a gente vota, pela música em que a gente ouve, pelo time que a gente torce. E aí Deus fala, esquece tudo isso. Vem cá, deixa eu falar quem é você. E aí a gente e pode voltar para o mundo, servir a Deus de novo. Aí 6 dias é tempo suficiente. Aí Deus fala, volta. Aí a gente volta, ouve de novo. A gente acha que o culto é algo que a gente faz, né? Não é. O culto é algo que Deus faz. Não é assim, a gente está fazendo e ele é uma plateia de uma pessoa só, que está observando o que a gente está fazendo. O culto é algo que Deus faz. Em nós. É quando Ele toma o nosso coração na mão e fala assim, deixa eu mexer com Ele. Por isso que o culto é tão importante. E por isso que abandonar o culto é tão sério. Então, o mais importante não é só saber. Isso pode, aquela profissão pode. Por que Deus fez isso? Quando você entende isso, a coisa ganha sentido e significado. Mas falaremos sobre isso em outra ocasião, se Deus quiser. 9h30, vamos orar para encerrar esse tempo juntos aqui. Deus, obrigado pelo tempo de estudo da Tua Palavra, através dessa oração do nosso irmão Calvino no passado. Obrigado pela vida desse instrumento do Senhor, que tantas coisas boas escreveu, e que apesar das suas falhas e fraquezas, nos legou algo tão importante. Nos ajuda, Senhor, para que, aprendendo com Ele, nós nos lembremos de Ti e vivamos para a glória do Teu nome, através daquilo que o Senhor nos permite fazer. Obrigado pelo trabalho, porque através do trabalho nós glorificamos o Teu nome e abençoamos as pessoas. Livra-nos da idolatria, livra-nos da exploração, livra-nos da incredulidade e nos ajuda, Senhor,
a trabalharmos debaixo da orientação de Jesus Cristo, para a glória do Senhor e o bem dos outros. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, estão liberados. De um descendente de um homem que, ao contrário de Adão, ele vai pisar na cabeça de Satanás, da serpente. Sobre tudo o que tem na terra, tudo o que tem no Pogati, qualquer povo, soberano, poder sobre, domínio sobre.